Oi pessoal, esse é o segundo vídeo, a segunda parte do grupo do boro na matéria de Química Inorgânica dos Elementos. Então, só para relembrar algumas das características do grupo do boro, que a gente tinha visto no vídeo anterior, que eles têm a distribuição eletrônica como Ns2, Np1, e a gente vai sempre de um não metal para uma característica mais metálica desses elementos. Eles têm baixas energias de ionização, entretanto essas energias de ionização são maiores do que para os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Eles têm também baixas energias de afinidade eletrônica e quando eles perdem um elétron, eles ficam com a camada cheia e alcançam a estabilidade. Entretanto, a gente tinha feito uma pergunta de quais são os estados de oxidação que são esperados para esses elementos. E a gente observou que existiam dois estados de oxidação, além do estado zero, né? Que um deles é o estado 3+, que ocorre através da excitação e hibridização dos elétrons e seus orbitais. E o outro é a oxidação +1, que ocorre devido ao efeito do par inerte. Nós vimos também que o boro ele tem oxidação 3+, enquanto os outros elementos da família eles conseguem ter oxidação tanto 3+, quanto 1+, mas só o talho tem favorecida a oxidação +1. Nós vimos também que quanto maior o estado de oxidação desses elementos, as ligações vão ter um caráter mais covalente, quanto menor esse estado de oxidação, o mais iônico vai ser esse caráter. O estado de oxidação 3+, ele nos dava um caráter bem covalente de ligação, devido a três regras. A primeira delas, a regra de Fajans, em que nos diz que um tamanho pequeno e uma carga elevada, ela vai favorecer as ligações covalentes, porque ela vai conseguir puxar a nuvem eletrônica dos átomos que estão adjacentes. A segunda regra, que a soma das energias de ionização ela vai ser muito alta, então fica difícil de existirem compostos, por exemplo, alumínio 3+ iônico. E a terceira é que a diferença de eletronegatividade entre os elementos desse grupo e os outros elementos da tabela periódica não é muito grande, então isso favorece uma ligação com caráter mais covalente. Nós vimos também que os tricloretos, por exemplo, tricloreto de boro, tricloreto de alumínio, tricloreto de galho, eles são covalentes quando estão sólidos. Entretanto, quando a gente está em solução, o tricloreto de alumínio e o tricloreto de galho, eles conseguem formar alumínio 3+ e galho 3+, mas isso devido à forte energia de hidratação que existe para esses compostos, porque quanto maior for essa carga, mais forte vai ser a energia de hidratação devido à interação íon-dipolo. Então, como no vídeo passado nós vimos o boro, nesse vídeo nós vamos ver o restante dos elementos, então alumínio, galho, índio e o talha. E o primeiro desses elementos é o alumínio, então vamos ver como que se vocês lembrarem, em um dos vídeos passados eu mostrei para vocês que existiam as relações diagonais na tabela periódica. O alumínio não tem uma exceção, então na verdade ele tem a sua relação diagonal, e a relação diagonal dele é justamente com o berílio. Então, se vocês olharem algumas das características do berílio, vocês verão que o alumínio tem muitas características similares ao berílio. Então, uma delas, por exemplo, é que quando o berílio entra em contato com a água, ou nada ocorre, ou ele consegue formar o óxido de berílio, gerando gás hidrogênio. Então, para o alumínio, a gente espera que algo muito parecido ocorra. Então, na verdade, se a gente pegar uma barra de alumínio e colocar em água, a gente vai observar que nada ocorre. Até porque quando a gente vai cozinhar e coloca folhas de alumínio na nossa travessa, a gente não observa que o vapor de água acabe sendo corroído, nada disso, né? Mas por que isso nada ocorre? Isso não ocorre devido à existência de uma fina camada de óxido de alumínio em toda a superfície do alumínio. Então, para que ocorra essa reação entre o alumínio e a água, a gente precisa tirar essa camada de óxido de alumínio. Então, a gente pode tirar por várias maneiras. Uma delas é através da corrosão com ácidos, a segunda
através de se a gente lixar, e a terceira é fazendo amálgama. Então, nessa reação de amálgama, que é muito comum ser utilizada em laboratório de química inorgânica, a gente pode usar algum composto iônico de mercúrio, por exemplo, cloreto de mercúrio, nitrato de mercúrio. Ele em água, ele vai acabar hidrolisando a água, então formando H+ em solução. Essa acidez vai fazer com que o óxido de alumínio seja corroído, formando então alumínio 3+, que vai para a solução, e o resto do alumínio fica com a camada exposta para a água. Como a água nessa reação vai ter ainda mercúrio 2+, o alumínio que está exposto ele vai ser oxidado para alumínio 3+, e vai haver a formação de mercúrio 0. Esse mercúrio 0, ao entrar em contato com o alumínio, ele vai formar um amálgama de mercúrio e alumínio, e esse amálgama, quando entra em contato com a água, ele acaba reagindo com a água, formando então óxido de alumínio e gás hidrogênio. Percebam que o mercúrio ele permanece no seu estado 0. Então, como vocês podem ver, é muito similar essa reação com a reação do berílio. Então, o berílio ele fazia óxido de berílio e o alumínio também faz óxido de alumínio. Ainda utilizando as relações diagonais, outra coisa que nós podemos notar é o caráter anfótero do alumínio. Então, o berílio, quando ele reage, ele conseguia reagir tanto com ácidos quanto com bases para formar gás hidrogênio. E com o alumínio acontece a mesma coisa. Então, o alumínio ele consegue reagir com base, formando hidrogênio, e com ácido para formar hidrogênio. Então, o alumínio também é um composto anfótero. Uma característica muito interessante do alumínio é que ele tem uma elevada afinidade pelo oxigênio. Então, a gente pode utilizar essa elevada afinidade do alumínio pelo oxigênio para fazer as reações do tipo termite. Essas reações, por exemplo, a gente pega qualquer óxido metálico e a gente coloca na presença de alumínio, dá uma ignição, e o alumínio, por ele ter essa forte afinidade pelo oxigênio e a energia de formação do óxido de alumínio ser muito grande, ela tem um valor de menos 1.670 kJ por mol, ele se forma e a gente consegue obter o outro metal no seu estado de oxidação 0. É muito importante que vocês saibam que essa reação do tipo termita é muito violenta, então ela gera explosões, como vocês podem ver nesse GIF, então necessita muito cuidado para trabalhar com reações desse tipo. Ainda levando em consideração a elevada afinidade do alumínio pelo oxigênio, se a gente colocar um cloreto de alumínio em uma solução aquosa, o que a gente vai ver é que ele vai ser primeiro solvatado pela água ao seu redor, e à medida que essa água for evaporando, essa água vai ficando, e no final a gente não vai ter de volta cloreto de alumínio, a gente vai ter óxido de alumínio sendo formado, justamente devido a essa elevada afinidade do alumínio pelo oxigênio. Então, a gente não consegue recuperar uma solução aquosa de alumínio para o composto inicial que a gente tinha. E essa característica também é observada para o cloreto de berílio. Então, se a gente tem cloreto de berílio em uma solução aquosa e tenta secar essa solução, a gente acaba obtendo o óxido de berílio e não o cloreto de berílio. Ainda nessas relações diagonais, a gente tinha visto que o berílio ele consegue formar moléculas poliméricas, e o alumínio também consegue formar moléculas poliméricas muito similares. Então, percebam que existe de fato essas relações diagonais na tabela periódica. Então, vamos agora para os outros elementos, que são o gálio, o índio e o talho. Como que eles reagem, como que são as características principais desses elementos. Bom, o gálio e o índio, ambos são estáveis ao ar. Uma característica interessante do gálio é que ele tem um baixo ponto de fusão, então a gente consegue fazer uma brincadeira com o gálio.
em que a gente consegue fazer aquele desaparecimento de uma colher que é 100% de galho. Então, na verdade, não há um desaparecimento da colher, ela simplesmente derrete e fica no fundo e parece que ela sumiu. E isso não é uma reação, isso na verdade é um ponto de fusão muito baixo, então ela derrete. Então não há uma reação com a água, nem o galho nem o índio conseguem reagir com a água. Já o talho, ele consegue oxidar e consegue, ao reagir com o ar. O galho, ele tem a característica anfótera, então também da mesma maneira como o alumínio. Então ele consegue reagir tanto com base quanto com ácido para formar gás hidrogênio. E o índio e o talho, como eles são maiores, eles são, portanto, muito mais básicos, então eles têm características mais básicas do que o galho ou o alumínio. Ainda assim, o índio tem algumas características também que são anfóteras, mas o talho ele não tem essas características anfóteras. Então o talho ele é completamente básico. Então eles vão reagir preferencialmente só com ácidos. Então, algumas características que são interessantes do talho, já que ele tem esse estado de oxidação mais diferente de todos, né? Porque todos eles têm preferencialmente estado de oxidação 3+, com exceção do talho. O talho 1 é muito importante que vocês tenham em mente que ele é extremamente tóxico, então toda vez que vocês forem trabalhar com talho, tenham muito cuidado. É interessante notar que o raio do talho, ele está entre o raio do potássio e o raio do rubídio. Então ele tem algumas características muito parecidas com esses metais alcalinos. Como, por exemplo, o hidróxido de talho e o óxido de talho, eles são solúveis em água e eles são completamente fortes bases. De uma maneira completamente diferente do que o hidróxido de alumínio, ou de galho, ou de índio. Porque esses 3 hidróxidos, de galho, de índio e de alumínio, eles são insolúveis em água, como vocês podem ver, que quando a gente adiciona uma solução de hidróxido em uma solução de alumínio, galho ou índio, haverá uma formação de um precipitado gelatinoso, branco. E esses compostos eles são anfóteros, então eles conseguem reagir tanto com bases quanto com ácidos, de uma maneira completamente diferente do hidróxido de talho ou do óxido de talho. Então, por hoje é só, e no próximo vídeo que nós veremos é a influência do carbono na nossa vida, do silício, do germânio, do estanho e do chumbo em outras propriedades periódicas. Até mais!